Continuação da leitura do livro A Vida Impossível, de Matt Ray, capítulo Mercado Hippie. Visite o Mercado Hippie de Las Dalias e mande lembranças para minha amiga Sabine. Era o que a carta dizia, então, por falta do que fazer, foi o que eu fiz. O mercado estava bem cheio, era como eu imaginava que São Francisco fosse em 1967. Um monte de gente de olhos estatelados, incenso no ar, barracas vendendo bijuterias de Bali, entre as quais pulseiras de opala para cura, sarongues indianos, túnicas brancas, saias de flamenco vermelhas e pretas. Numa barraca, alguém oferecia leitura de tarô. Outra pessoa estava ouvindo Johnny Mitchell e fumando um baseado de tamanho considerável. Eu vi uma barraca cheia de roupas. Era bem colorida, do tipo que Cristina tinha. Fiquei olhando para o maiô de tie-dye. Eu não tinha trazido maiô. Então imaginei como eu ficaria naquele. Ridícula, imagino. Mas eu acabei comprando. Sobretudo para poder perguntar onde eu podia encontrar uma pessoa chamada Sabine. Ali, disse um rapaz simpático dentro da barraca. Ele apontou para uma mulher impressionante, sentada atrás de uma mesa repleta de pintura de paisagens de Ibiza. Ela estava parcialmente coberta pela sombra da rede de pesca sobre a sua barraca. Mas ainda assim era impressionante. Cabelo branco rebelde, enfeitado com flores, um vestido branco longo, esvoaçante e umas 70 pulseiras em cada pulso. Sabine falava inglês com um leve sotaque alemão e pronunciando as palavras tão devagar e com tanto cuidado que parecia que estava num estado permanente de meditação. Às vezes, até fechava os olhos. Que falta me fez uma cadeira. As minhas pernas podiam não ter mais varizes, mas não foram treinadas para o trabalho de detetive. Cristina era especial, disse ela. Era assim. A lembrança que eu tenho dela é exatamente essa. Ela me olhou por um tempo, com um sorriso levemente triste. Tive a impressão de que não tinha entendido alguma coisa. Tem gente que brilha, comentou ela, com uma serenidade profunda e misteriosa. Ainda mais neste calor. Para a sorte de Sabine, ela não pareceu ouvir a minha tentativa de fazer graça. E a Cristina era brilhante, ela brilhava mais forte, brilhava como uma deusa grega. Esse que era o problema. Problema? Perguntei. Ela então abriu bem os olhos, aproximando-se de mim para me responder. Brilhar é perigoso, atrai os corvos. E ela tinha um dom. Sabine inspirou lenta e profundamente, um poder. Inspirou de novo. Era como se tivesse acabado de inventar a respiração e estivesse se exibindo, sabe? Um talento. Talento? É, talento para ajudar as pessoas. Lembrei do homem que passou na casa dela, na minha casa, né? Que seja. Um homem grande de cabelo descolorido e tatuagem no rosto, que queria dar um pacote de ursinhos de gelatina para Cristina. Como assim, poder? Que poder Cristina tinha? A voz... Ela cantava muito bem, disso eu me lembro. Sabine inspirou, expirou, inspirou de novo. As pausas eram irritantes até. Ou talvez fosse o calor. Talvez o calor fosse irritante e tornava todo o resto irritante também na minha visão. Inclusive eu. Ela era vidente. Vidente? Sim, ela apontou um outro canto do mercado. Ela sentava ali e dizia o futuro das pessoas. Ah, sim, para os turistas, comentei, lembrando do que a Rosella tinha dito. Não era só um truque para turistas, ela era realmente capaz de ver o futuro. Tentei não parecer me soar muito surpresa, eu nem muito cética. Eu sabia que estava falando com alguém que talvez tivesse crenças excêntricas. Para usar um termo delicado. Mas eu era uma professora de matemática convicta, então precisava de lógica, evidência, justificativa algébrica. Lembrei do livro da estante de Cristina, O Guia Definitivo do Poder Psíquico, volume 8. Lembrei da conversa estranha com o taxista na primeira noite. As palavras dele me vieram à mente de novo. Tem umas coisas nessa ilha que a maioria das pessoas não vê. Coisas que não são fáceis de explicar. Então lembrei do táxi se afastando da casa de Cristina em alta velocidade como um mosquito fugindo da citronela. Lembrei também da água de um vidro de azeitona que enche, esvazia, enche. É o calor, Grace, eu disse a mim mesma, é só o calor. Está fazendo você se sentir estranha, fazendo com que seus tornozelos inchem e confundindo o seu cérebro. Ela só começou isso há uns 4 anos, mas a coisa foi tomando conta da vida dela muito rápido.
A gente se conheceu há vários anos, num protesto contra um campo de golfe da Reserva Natural do Calador. E depois contra um hotel. Que hotel? O Dave Wonder Spa Resort Hotel, em Calalunga, com a filha dela. Ah, sim, comentei lembrando do outdoor na frente da casa de Cristina. Eu vi um anúncio desse. Era a única coisa a respeito da qual elas concordavam. O meio ambiente. Cristina sempre foi muito ligada à natureza. Era uma amiga da floresta, mas aí as coisas mudaram e ela mudou. Mudou como? O rosto dela mudou, estava tenso o tempo inteiro. E ela ficava sempre com um olhar distante. Primeiro achei que era depressão, mas aí ela começou a prever as coisas. Coisas que acabavam acontecendo mesmo. Sei. Esta ilha tem os seus videntes, médiuns e leitores de tarô, mas ninguém igual a ela. É por isso que fez inimigos. Os boatos circularam. Ela acabou com uma fila de gente que ia daqui até lá. Sabine apontou uma barraca vendendo sinos dos ventos e estranhos recipientes para inalar maconha, num ponto depois de onde ficava a barraca de Cristina. Cristina era capaz de prever o futuro só de olhar nos olhos da pessoa. Ela me falou que eu tinha que voltar para casa e ver o meu pai. Então eu fui para Leipzig e tive um último dia com meu pai antes dele morrer. Não tinha explicação racional, mas esse não era o único problema. Era muita coisa para absorver. Eu deixei tudo armazenado na cabeça para refletir depois e fitei um dos quadros dela. Uma pedra imensa no oceano, aquela que eu tinha visto do alto. Na pintura parecia escura e assombrosa. Esvedra, disse ela devagar. É. Lembrei da Rosella falando dessa ilha. Linda, mas amaldiçoada. Eles estão planejando destruí-la. Eles? É, estão planejando explorá-la. Construir um resort de cima. Destruir toda a vida selvagem e as pessoas são contra. Sabine pegou um panfleto do papel numa pilha na mesa e me entregou. O design era bem simples, só umas palavras em espanhol digitadas em papel verde. É um protesto contra os que permitiram que isso acontecesse. Na quinta-feira, a concentração vai ser na frente do Café Marisol, na cidade de Ibiza. Você devia ir. Cristina ajudou a organizar. Ah, é? Bom, eu... talvez. Corei. Depois lembrei da razão de estar ali. Havia algum outro problema. Digo, com a Cristina? E experimentei aquela sensação de muitas vezes tenho com a matemática, de que a resposta está ali, e você sabe disso. A resposta está no seu cérebro, tomando forma, mas não completamente visível. Mais respiração elaborada e lenta. Sabine fechou os olhos, meditativa. Fiquei me perguntando se tinha adormecido. Alberto Ribas, pronunciou ela na terceira expiração. É a ele que você tem que perguntar. Então você acha que ele é responsável pela morte dela? Ela previu a própria morte. Só não sabia quem ia matá-la. A polícia interrogou Alberto e não aconteceu nada com ele. Mas Sabine, então, olhou para mim por um bom tempo depois daquele mas e por fim completou. Eu acho que ele é a única pessoa que sabe de verdade o que aconteceu com ela. Fiz que sim com a cabeça, agradeci. E ao me afastar eu fiquei visualizando aquele colar do fundo do mar. Eu sabia que não havia possibilidade de eu sair dessa ilha sem antes falar com Alberto Ribas. Então, entrei no carro e digitei Atlantis Scuba no celular. Mas segundo o GPS, aquele lugar não existia. Só encontrei uma lista de outros centros de mergulho. Dive Star Ibiza, Orca Sub Ibiza, centros de buceio Scuba, Anfíbios Ibiza, mas nada de Atlantis Scuba. Então digitei Calador e parti para o sul.